Em 1925, 3 homens caminharam em direção a uma fenda na muralha de árvores da Amazônia. Eles nunca mais foram vistos. O coronel Percy Fawcett não era um aventureiro de fim de semana. Ele era um ícone da Real Sociedade Geográfica Britânica, um veterano de guerra que acreditava ter encontrado pistas de uma metrópole de ouro escondida no coração do Brasil. Ele a chamou de Cidade Z. O mundo inteiro o chamava de louco. Ele estava prestes a provar que o mundo estava errado, ou morrer tentando. O que aconteceu naqueles quilômetros finais de Floresta Virgem não foi apenas um desaparecimento. Foi uma anulação completa da existência de 3 homens frente à magnitude indomável da selva. Fawcett ignorou todo o protocolo militar. Levou apenas o filho, Jack, e o amigo Raleigh Rimmel. A estratégia era a invisibilidade, mas a selva não perdoa a arrogância. Imagine a cena. Você está no meio do nada, a quilômetros da civilização, e a única coisa que você ouve é o zumbido de enxames de mosquitos tão densos que bloqueiam a luz do sol. Os relatos nos diários de Jack mudam drasticamente logo na primeira semana. Onde havia empolgação, passou a haver terror puro. Eles enfrentaram parasitas que se enterravam sob a pele, carrapatos que sugavam seu sangue enquanto dormiam, e uma umidade que não saía da roupa, apodrecendo botas, mochilas e a própria sanidade. Raleigh Rimmel, um rapaz atlético, teve a perna perfurada por parasitas. Ela inchou até dobrar de tamanho, pulsando em pus e carne viva. Enquanto os jovens choravam de dor e imploravam por uma pausa, o coronel, aos 57 anos, marchava como se estivesse sob um transe magnético. Ele não ouvia os gritos, ele apenas via as pedras dizer: imagine a tortura psicológica de seguir um homem que não tem mais medo da morte, porque ele já se sente parte daquela floresta. No acampamento do cavalo morto, a despedida final. Fawcett entregou as cartas e entrou no território proibido. O mundo esperou por notícias. Nada veio. Por décadas, a selva engoliu esquadrões de resgate que buscavam por eles. O que aconteceu? Foi uma emboscada tribal? Ou, como dizem as lendas ocultistas da época, Fawcett encontrou a cidade, foi aceito pelos guardiões e decidiu que nunca mais voltaria para o nosso mundo caótico? Até hoje, nenhum resto mortal confirmado foi encontrado. A Amazônia protege seus segredos com uma precisão que humilha a nossa tecnologia de satélite. Imagine acordar no meio da noite, paralisado, incapaz de mover um músculo, enquanto um facho de luz cirúrgico entra pelo telhado da sua casa. Ele não te machuca com fogo, ele te machuca drenando sua essência. Em 1977, na ilha de Colares, o céu noturno não trazia estrelas, ele trazia caçadores. Eles chamavam de chupa-chupa. Eram esferas luminosas que não faziam o som de motores, mas emitiam um zumbido grave que fazia os dentes vibrarem. Os relatos médicos da época são aterrorizantes. As vítimas eram encontradas pálidas, com perfurações microscópicas e sintomas de choque hemorrágico severo. O pânico foi tão grande que a Força Aérea Brasileira criou a Operação Prato. O capitão Uirangê Holanda chegou lá com uma missão: desmentir o fenômeno. Ele voltou como um homem assombrado. Em relatórios oficiais, ele descreveu naves-mãe colossais, silenciosas, que mergulhavam no rio Amazonas como se a água não fosse composta de matéria sólida. Holanda relatou que, em uma noite, uma nave pairou a poucos metros dele. Ele descreveu sentir uma pressão magnética insuportável enquanto observava o objeto, sem conseguir mover um único dedo. Ele não estava vendo um fenômeno meteorológico. Ele estava vendo tecnologia que não era humana. A operação foi cancelada do dia para a noite. Ordens vindas de Brasília ordenaram o silêncio absoluto.
Holanda guardou o peso dessa verdade por 20 anos, até que, em 1997, decidiu falar. A entrevista foi um choque. Meses depois, ele estava morto, enforcado em circunstâncias que até hoje levantam mais perguntas do que respostas. O suicídio foi oficializado, mas a sombra da dúvida permanece. O que o governo brasileiro está escondendo atrás de arquivos classificados? A Operação Prato não foi apenas uma caçada a luzes, foi um encontro forçado com algo que nos vê como cobaias. No coração da floresta amazônica, o tempo parou em 1930. Ali, no meio de um oceano de verde, existe uma cidade fantasma americana com hidrantes vermelhos, cinema, relógios de ponto e ruas perfeitamente desenhadas. Ela foi construída com um orçamento infinito e destruída em poucas horas por uma revolta sangrenta e pela fúria de fungos microscópicos. Bem-vindo a Fordlândia. Henry Ford queria o controle absoluto da borracha. Ele não queria apenas extrair látex. Ele queria clonar o subúrbio de Michigan na selva. Ele impôs dieta de aveia, proibiu o álcool e forçou operários brasileiros a viverem sob o relógio de ponto industrial. Imagine o desespero. Sob 40 graus e umidade extrema, cortando árvores gigantes, você é obrigado a comer mingau enlatado frio enquanto sirenes apitam a cada mudança de turno. A Amazônia não se submete à lógica de linha de montagem. O monocultivo de seringueiras virou um banquete para pragas que dizimaram a produção em meses. Enquanto a fome e a malária destruíam a moral, os operários, cansados da opressão, deram início à revolta do quebra-panelas. Ferramentas de ferro e facões tornaram-se armas. Eles queriam destruir o símbolo do seu próprio cárcere, o relógio de ponto. A cidade foi abandonada às pressas. Hoje, caminhar por Fordlândia é encontrar um cenário de filme pós-apocalíptico. A caixa d'água monumental, que antes anunciava o poder da Ford, hoje é um túmulo de ferrugem sendo abraçado por trepadeiras. O hospital, onde centenas morreram de febre, agora tem raízes gigantescas, quebrando seus azulejos brancos. É o esqueleto de um delírio bilionário, uma lembrança brutal de que, para a natureza, o dinheiro humano não passa de poeira. O lugar é tão carregado que os locais dizem que, à noite, o som das sirenes da fábrica ainda ecoa nos galpões vazios. Como você faz desaparecer 19 mil toneladas de aço maciço, blindado para resistir a ataques de guerra, no meio de um oceano calmo? O encouraçado São Paulo era o orgulho da Marinha brasileira, um monstro de canhões. Mas em 1951, ele se tornou um navio fantasma arrastado para a morte por uma tempestade implacável. Ele estava sendo rebocado para a sucata. Dentro dele, 8 vigias civis. Imagine a cena. Uma estrutura de 170 metros de comprimento, totalmente escura, rangendo sob a pressão de ondas de 10 metros. Eles não tinham motores, não tinham rádio, não tinham energia. Quando os cabos de reboque estouraram no meio da tempestade, eles foram deixados à deriva, no vazio absoluto do Atlântico. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, o oceano estava liso. O gigante simplesmente não estava mais lá. Analistas navais descrevem que o navio deveria ter flutuado por horas, criando um campo de detritos visível por quilômetros. Mas o São Paulo foi como se tivesse sido apagado da realidade. Não havia manchas de óleo, não havia destroços flutuantes, não havia corpos. Navios desse tamanho, ao afundar, criam uma explosão de destroços na superfície. O São Paulo não deixou nada. Ele não apenas naufragou, ele foi engolido inteiro, como se o oceano tivesse aberto um portal e fechado logo atrás. Ele permanece lá embaixo, um túmulo de aço, guardando os últimos momentos de 8 homens que o mar decidiu nunca devolver.
Até hoje, nenhum sonar conseguiu mapear o casco no leito do oceano, como se o navio tivesse descido para um nível de profundidade onde a nossa tecnologia ainda não consegue tocar. A 35 quilômetros da costa de São Paulo, existe um lugar onde a Marinha proibiu qualquer ser humano de pisar. Não há militares armados guardando a praia, mas há algo muito mais letal, uma densidade de cobras que não existe em nenhum outro lugar do planeta. A Ilha da Queimada Grande é o terreno mais hostil que o Brasil possui. Lá vive a jararaca ilhoa, uma cobra que evoluiu para ser 5 vezes mais letal que suas primas do continente. O veneno dela consegue derreter tecido humano em minutos. A lenda urbana diz que o último faroleiro que ousou morar lá morreu em agonia depois que as cobras invadiram sua casa através da janela. Ele tentou correr para o barco, mas foi picado dezenas de vezes antes de chegar à areia. Desde então, a ilha foi selada. É uma fortaleza biológica. Os pesquisadores autorizados que pisam lá para estudos têm que usar roupas especiais blindadas e, mesmo assim, relatam a sensação constante de estarem sendo observados por milhares de olhos entre as folhagens. Quem olha de longe vê um paraíso intocado. Quem olha de perto vê uma colônia de caçadores perfeitos que não toleram a nossa presença. É o Brasil selvagem que nos lembra quem é o verdadeiro predador nesta terra. A Ilha da Queimada Grande não é apenas um habitat. É um lembrete de que existem lugares na Terra onde o homem simplesmente não tem autorização para entrar. O que estamos fazendo ao isolar esse lugar? Estamos protegendo as cobras de nós ou estamos, na verdade, nos protegendo de uma evolução que não deveríamos ver?